Seção 4. Avaliação. 4.1 Introdução. A avaliação é a observação e a mensuração da aprendizagem. É a determinação da eficiência na mudança de comportamento desejada, tendo por base critérios e parâmetros previamente estabelecidos. Assim, facilmente podemos perceber que o processo de ensino e aprendizagem como um todo está sempre em avaliação. À medida que os recursos humanos tornam-se mais bem informados e os recursos tecnológicos mais capazes, a avaliação torna-se um sistema contínuo de busca por eficiência e eficácia. O aluno espera do instrutor orientações, sugestões de melhorias e encorajamento. Portanto, o instrutor deve ser capaz de reunir toda a informação necessária para avaliar o progresso do aluno ao longo de sua formação. 4.2 Terminologias da avaliação. A avaliação é um processo contínuo que não se inicia ou mesmo se encerra nos alunos. O programa de formação proposto aos mesmos deverá sempre apresentar objetivos bem definidos, visto que, tão importante quanto a preparação teórica do aluno, o instrutor não poderá apresentar dúvidas sobre o que se deve cobrar. Dessa forma, o aperfeiçoamento da base teórica deverá ser alvo constante de revisões. Definidos os objetivos da instrução, a avaliação pode seguir a categoria tradicional, que envolve testes e emissões de graus. Neste caso, geralmente há um valor para a aprovação e um determinado tempo para a escolha de alternativas ou dissertações subjetivas. A outra categoria é a autêntica, na qual o aluno não apenas apresenta o que decorou e entendeu, mas demonstra na prática e faz correlações com níveis de aprendizagem. Em outras palavras, a avaliação autêntica requer que o aluno apresente conhecimentos em detalhes, propondo soluções em vez de meramente escolher uma resposta. Outras categorias de avaliação são a diagnóstica, a formativa e a somática. A diagnóstica avalia os conhecimentos ou competências do aluno antes do início de um curso. Serve para, comparada com a avaliação final do curso, verificar seu progresso. A avaliação formativa, que não é graduada, é usada como encerramento de determinada fase de um curso ou assunto e para ajustamento de uma próxima etapa ou lição. Já a avaliação somática é usada periodicamente ao longo da qualificação para medir a progressão da aprendizagem até o estágio atual. Não obstante, o tipo mais comum de avaliação na indústria da aviação é a avaliação por apreciação. Nesta, são atribuídos graus e comentários sobre a performance do aluno em relação ao desempenho previsto, quando comparados com os níveis de aprendizagem estabelecidos. Dessa forma, a ficha de avaliação na instrução aérea deve ser o retrato do progresso do aluno, revelando pontos fortes e fracos e contribuindo para o estudo e preparo posterior do discente. 4.3 A finalidade da avaliação. Uma avaliação adequada fornece um retorno prático e específico ao aluno, incluindo uma direção e orientação sobre como melhorar sua performance. Da maneira adequada, um processo de avaliação bem estruturado contribui para o desenvolvimento da tomada de decisão e para um melhor julgamento. Por meio do desenvolvimento da habilidade do aluno em avaliar seu próprio conhecimento e técnicas. Uma avaliação bem desenvolvida também é uma ferramenta muito valiosa para o instrutor, na medida em que salienta as áreas em que a performance do aluno é inadequada ou incorreta. Ela auxilia o instrutor do voo seguinte sobre quais áreas necessitam maior ênfase. Assim, como mencionado no tópico anterior, a ficha de avaliação, para auxiliar o trabalho e desempenho de instrutores e alunos, deverá comparar o progresso do aluno com os padrões pré-definidos, servir como o termômetro da instrução, visto que a ficha simboliza a materialização da didática do instrutor na transmissão do conhecimento, e ressaltar os pontos fortes e fracos no desempenho individual dos alunos. 4.4 Atributos desejáveis na avaliação. 4.4.1 Validade. Um instrumento de medida é válido quando mede tudo o que é previsto medir e nada mais. Sua validade será tanto maior quanto mais representativo for o seu conteúdo em relação ao que é previsto medir e, por outro lado, quanto menor for o seu grau de adulteração, entendendo-se como adulteração a inclusão de qualquer coisa estranha à mensuração a ser feita. Exemplo: se o aluno está sendo avaliado no campo referente ao procedimento de aproximação por instrumentos, comentários sobre seu táxi não são pertinentes. 4.4.2 Objetividade. A tendência do indivíduo ao avaliar um desempenho não deve afetar o resultado. O grau de influência nos resultados, imposto pelo avaliador, representa o grau de subjetividade, em nosso caso, na avaliação por apreciação.
O contrário do objetivo é o subjetivo. A partir do momento em que o avaliador, motivado por fatores pessoais, preocupa-se mais com versão do que com os fatos, fatalmente a objetividade está sendo colocada em segundo plano. Contudo, a subjetividade é uma característica intrínseca da avaliação por apreciação. Logo, para ser objetivo, o instrutor deverá manter a estrita observância dos exercícios previstos àquela instrução e dos níveis de aprendizagem a ela associados. 4.43 Abrangência. A avaliação não deve ser nem tão superficial, nem abordar todos os aspectos da performance do aluno nos mínimos detalhes. O instrutor deve decidir se os maiores benefícios virão da abordagem de poucos pontos centrais ou de um maior número de pontos menos relevantes. A avaliação deve ser baseada no maior número possível de amostras. Este aspecto se aplica no caso das instruções aéreas, quando da repetição de determinados exercícios em uma dada missão ou mesmo em missões subsequentes. Portanto, respeite, por exemplo, o número de pousos a serem efetuados pelos alunos em uma dada instrução prática de voo. Não abrevie esta fase da missão, porque o aluno já teve o insight da manobra. Lembre-se que sua parte como instrutor é descrever em detalhes o exercício, independente se naquela missão ele apresentou um desempenho acima do esperado ou não. 4.4.4 Construtividade. Uma avaliação é inútil se não trouxer benefícios ao aluno. Quando identificando erros ou pontos fracos, o instrutor deve elaborar orientações positivas para as correções. Comentários negativos que não promovam uma evolução na performance do aluno devem ser omitidos de qualquer contexto. Enquanto for franco e honesto, o instrutor sempre estará respeitando a personalidade do aluno. O instrutor deve evitar repreender o aluno em público. Este tipo de crítica deve ser feita reservadamente. 4.45 Organização. Uma avaliação necessita ser organizada. Qualquer padrão de organização sobre uma avaliação é aceitável, desde que sua lógica faça sentido ao aluno. Um modelo de organização efetiva pode ser a própria sequência da performance demonstrada. Alternativamente, uma deficiência notória pode servir de referência para iniciar uma avaliação, dela partindo para as deficiências menores. Pode-se quebrar o todo em partes ou tomar as partes e montar um conjunto. A utilização de questionamentos e perguntas abertas ao aluno pode auxiliar na construção da compreensão do porquê uma determinada atividade deu certo ou errado. Estes dois modelos genéricos de organização podem contribuir de forma determinante na elevação do processo de ensino e aprendizagem. Independentemente do modelo adotado, se a memória do instrutor não é tão afiada, a ponto de registrar toda a sequência da instrução, convém registrar os eventos, pontos importantes, à medida que estes acontecem. Principalmente quando há mais de uma instrução prevista para o dia, sem tempo para um debriefing imediato com o aluno, o que já não é aconselhável. 4.5 Avaliação por apreciação. Ao avaliar desempenhos, qualidades ou habilidades pessoais, a única medida satisfatória é o julgamento ou a verificação pessoal da própria tarefa em execução. Já em uma avaliação de domínio especificamente cognitivo, como em uma prova com lápis e papel, os resultados obtidos são isentos de interpretações pessoais. Dessa forma, os julgamentos ou verificações pessoais podem variar segundo as diferenças psicológicas existentes entre os avaliadores. A avaliação por apreciação, medida por meio de opinião pessoal, está sujeita a muitos erros, decorrentes das diferenças individuais dos avaliadores. Apesar disso, ela não pode ser evitada, por ser a medida que mais se aproxima da realidade e por consistir na apreciação direta do grau de proficiência do avaliado na execução de uma determinada tarefa. Portanto, a avaliação por apreciação é imprescindível na verificação do aprendizado em seu mais alto nível, aplicando-se praticamente em todos os momentos de nossas vidas. O que devemos compreender é o quanto nossas inferências psicológicas são capazes de induzir aos erros de julgamento, nosso próximo passo. 4.5.1 Erros de apreciação. Sempre que escalas são utilizadas para julgar desempenhos, habilidades ou qualidades pessoais, os observadores diferem em seus julgamentos. Essas diferenças são chamadas erros de apreciação. Apesar de erro não ser o termo mais preciso para indicar todas essas diferenças, tem sido largamente utilizado e é aqui aplicado com este sentido. Muitas tentativas foram feitas para identificar e definir os erros que ocorrem quando são utilizadas as escalas de apreciação. Alguns erros podem ser causados pela montagem de escala.
Outros ocorrem somente com um certo grupo de avaliadores. E ainda há aqueles que só ocorrem com determinados instrutores. Assim, para a finalidade do nosso trabalho, os erros de apreciação serão aqui abordados em 4 grupos: tendência central, padrão, halo e lógico. 4.5.1.1 Erro de tendência central. Muitos avaliadores hesitam em dar apreciações extremas, boas ou más, tendendo a agrupar suas apreciações próximas ao centro das escalas. Este erro ocorre mais comumente com avaliadores de pouca experiência. Contudo, pode ocorrer também com os mais experientes, especialmente em apreciações de qualidades pessoais ou habilidades difíceis de serem identificadas, tais como a perseverança ou habilidade para ensinar. A análise de várias apreciações feitas por um único observador pode revelar o erro de tendência central. 4.5.2 Erro de padrão. Alguns avaliadores tendem a subestimar ou superestimar o desempenho de qualquer pessoa, devido à diferença de seus padrões. Os que têm padrões elevados tendem a atribuir graus baixos, e o inverso é verdadeiro. Padrões de medidas físicas, centímetro, litros e gramas, são unidades fixas que permitem comparações definidas e persistentes. Em apreciação, há somente padrões mentais, vários para comparação. Cada avaliador pode utilizar apenas seu padrão mental. Logo, tantos serão os padrões diferentes, quanto tantos forem distintos os seus avaliadores. Apesar disso, as apreciações feitas por avaliadores bem treinados e experientes são geralmente distribuídas de modo similar, o que indica que seus padrões são semelhantes. Avaliadores mal treinados ou inexperientes têm menos probabilidade de fazer apreciações similares entre si, podendo ainda ter concepções diferentes quanto ao significado das características apreciadas. Quando os avaliadores experientes têm padrões coerentes, mas diferentes entre si, o treinamento deve reduzir essa diferença. Se esta diferença, em padrões, é constante e significativamente estável para permitir a correção, o erro é chamado sistemático, que pode ser corrigido parcialmente, acrescentando ou subtraindo um certo valor às apreciações feitas, para equilibrá-las. Todavia, o procedimento mais acertado, após a comprovação do erro sistemático, é informar os observadores quanto a seus erros e incentivá-los a que façam a correção por si mesmos. 4.5.1.3 Erro de Halo. Alguns avaliadores não conseguem evitar que a impressão geral que têm sobre determinados indivíduos influa na apreciação de seu desempenho. Essa impressão geral, formada por avaliadores ou por conhecimentos alheios à apreciação, não deve influenciar naquilo que se pretende observar sobre o indivíduo. Quando este desvio ocorre, configura-se o erro de halo. Se a impressão geral do avaliador sobre o indivíduo é boa, ele tende a apreciá-lo com benevolência. Ao contrário, se essa impressão é má, a apreciação será feita com mais rigor. Deste modo, o erro de halo pode ser tanto favorável quanto desfavorável ao indivíduo apreciado, e afeta somente certos elementos do grupo. Este erro tem sua origem nas simpatias, antipatias, opiniões, preconceitos e no inconsciente coletivo. Quando apreciando amigos ou conhecidos próximos, os avaliadores tendem a ser benevolentes. O inverso é passível aos inimigos e adversários. Halo desta origem é muitas vezes chamado de erro de flexibilidade. Por outro lado, algumas pessoas acreditam por razões culturais e intrínsecas que o simples fato de um indivíduo ser identificado como pertencente a um dado grupo, religioso, social, profissional, etc., já é o suficiente para rotulá-lo sem maiores sondagens. Quando o halo provém dessas fontes, ele é chamado de erro de estereotipia. Os erros de elo normalmente são difíceis de descobrir. Geralmente, apenas os casos gritantes são descobertos, mesmo em condições especiais de controle, quando são utilizados diversos avaliadores simultaneamente. Mesmo quando o erro de halo é identificado, seu novo aparecimento não pode geralmente ser previsto. 4.5.1.4 Erro lógico. Pode ocorrer quando duas ou mais características estão sendo apreciadas. Ele existe quando um avaliador tende a dar apreciações semelhantes a características que nem sempre se relacionam. Segundo a lógica do avaliador, ele pode achar que o indivíduo é eficiente se tem grande capacidade de trabalho, incorrendo assim no erro lógico, pois isto nem sempre é verdadeiro. Nesse caso, julgando eficiência e capacidade de trabalho, esse observador atribuirá um mesmo grau ou semelhantes a essas duas características diferentes. O erro lógico tem sua origem no fato de que as características estão relacionadas na mente da pessoa que comete o erro.
A relação pode não parecer lógica a qualquer outra pessoa, e quem comete o erro provavelmente não percebe que o está cometendo. Esse erro pode ser consequência de uma concepção errada quanto às características observadas, da incapacidade de distinguir uma da outra ou da falta de oportunidade para observar uma das características, sendo o grau atribuído por analogia. Atenção! Paradoxalmente ao que foi comentado acima, muitos instrutores não penalizam os alunos em suas fichas de avaliação com relação às habilidades não técnicas, como, por exemplo, julgamento, consciência situacional, iniciativa e afins, por acharem que o comentário desabonador realizado no próprio item já foi o suficiente. Como exemplo, um aluno que permitiu que a aeronave voasse abaixo de uma restrição de altura durante a execução de uma aproximação por instrumentos não pode ganhar um grau máximo ou satisfatório em consciência situacional. Assim, diferentemente do exposto no erro lógico, os itens avaliados estão completamente relacionados, merecendo, portanto, a atenção, a coerência e a imparcialidade do instrutor. 4.6 Avaliação oral. O meio mais comum de avaliar é o questionamento direto ou indireto do aluno por parte do instrutor. As questões podem ser classificadas livremente como perguntas sobre fatos ou que requeiram habilidades cognitivas mais desenvolvidas. As respostas às questões de fato são baseadas em memorização ou lembranças e dizem respeito a quem, o que, quando e onde, enquanto que as respostas às questões mais hábeis cognitivamente envolvem por quê ou como e requerem que o aluno combine conhecimentos de fatos com a habilidade de analisar situações, de resolver problemas e chegar a uma solução. Para que questões do segundo grupo supramencionado sejam efetivas, elas devem ter aplicação quanto ao objetivo da instrução, ser breves e concisas, mas também claras e definidas, ser adaptadas à habilidade, à experiência e ao estágio da formação do aluno, estar centrada em apenas uma ideia limitada e não em uma combinação de interrogações, e apresentar um desafio cognitivo para o aluno. Questões efetivas nunca incluem perguntas cuja resposta seja sim ou não. O instrutor também deve evitar perguntas do tipo charada, ilimitada, opcional, com sorteio de 2 ações, brincadeira ou enganação e irrelevante. Questões com este tipo de abordagem apenas atrapalham o desenvolvimento do aprendizado do aluno e prejudicam a imagem e a credibilidade do instrutor, levando à perda da relevância do assunto em estudo.